Pessoal, vamos corrigir um bocado de exercício. Fizeram para casa, bonitinho? Oi? Vou dar estrelinha para quem fez. Bom, então nós vamos começar o exercício, começar pelos exercícios da página 22. Não, antes da página 22, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar lá pelos que tem 20, tá? Nós não marcamos duas sequências de 20? Lá no fim. 320, então nós vamos começar aqui, ó. Página 320. Aí nós vamos fazer essa sequência primeiro, tá bom? Então essa sequência aqui é a sequência de fonética, acentuação, não é isso aqui? E divisão. Bom, então nós vamos corrigindo aqui, algumas são mais fáceis, mas só para você ter uma noção. Em que par, todo mundo juntinho, em que par só uma das palavras deveria receber o acento? Então, olha o que acontece. 50 e aguentar, nenhuma das duas, beleza? Então, 50 e aguentar, nada. Quinquênio e ínterim, as duas. Então, quinquênio e ínterim. Não é assim que lê? Então, as duas deveriam ter o quê? Acento. Aí você lembra daquele nosso compromisso. Isso daqui é uma paroxítona como DC, e isso daqui é uma proparoxítona. Se você combinar comigo, fizer todos os seus exercícios explicando assim, ó, não tem erro, você vai sair daqui sabendo, tá? Bom, aí depois você caiu nesta palavra aqui, ó. O que está escrito aqui? Pode ser trânsito ou o quê? Transito. Então, essa palavra ela tem deslocamento de sílaba tônica. Você pode ler de duas maneiras. Então, o acento nela é obrigatório? Não. Não é facultativo também. Depende da forma como você o quê? Lê. Então, eu posso ter tanto trânsito quanto o quê? Transito. As duas leituras são possíveis. E linguística tem acento obrigatoriamente. Então, aqui eu tenho uma palavra com acento obrigatório. E outra palavra cujo acento depende de quê? Da pronúncia. Não depende da pronúncia? Depois, unguento não tem, frequente não tem. Depois, linguiça não tem e guerra não tem. De modo que a resposta da questão número 1 seja letra C. E o que você tem que aprender com essa questão, que é uma coisa que cai muito, por exemplo, em provas tipo IBFC, é que dependendo da pronúncia da palavra, ela pode ser escrita de uma maneira ou de outra. Então, vamos aprender isso aqui, ó. Eu tenho crítica e o quê? Critica. Eu tenho análise e o quê? Analise. Não é assim? Não é, gente? Eu tenho trânsito e o quê? Transito. Veículo e o quê? Veículo. Eu tenho fluido e fluido. Fluido do particípio do verbo fluir e fluido de líquido, fluido de freio. Então, basicamente, essas palavras vão ter acentuação oscilante. São só essas ou tem um monte? Tem um monte, não é isso? Isso é a mesma coisa de falar que o acento é facultativo? Não. A única palavra que você conhece no português com acento facultativo que eu te dei foi forma. Não foi? Isso aqui é pronúncia oscilante, depende do que você está fazendo. Beleza? Então, a única palavra é forma. Até que todo mundo sobrevive? Sim. Então, você está na 2. Ok? Todas as palavras abaixo obedecem à mesma regra de acentuação, exceto. Então, qual que é a regra de já? Monossílabo tônico. Regra de nós, monossílabo tônico. Regra de pés, monossílabo tônico. Regra de dói, qual que é a regra de dói? Ditongo o quê? Aberto. E a regra de a, monossílabo tônico. Então, aqui, ó, dói é monossílabo, mas a regra é outra. É a regra de ditongo aberto, não é isso? Acentuam-se os ditongos abertos oi, el, ei. Não é essa a regra aqui? Letra qual?
Letra D, de Deus ajuda menino que estuda todo dia um pouquinho. Beleza? 3. Eu acho que esse ar está desligado ou ligado errado. Com certeza, porque de manhã estava super fresquinho e está super quente. Então, isso está ligado errado. Depois eu tenho assim, ó, assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas quanto à acentuação gráfica. Então, nós vamos corrigindo só as que estão erradas. Na letra A, Grajaú é hiato e está certo, não está? Aí depois você tem balaustre, que também é hiato. Então, estava errada aqui, ó. Não estava errada? Sim? E urubus está errado também. Por que urubus está errado? É oxítona terminada em U. E as oxítonas terminadas em U não são o quê? Acentuadas. Beleza? Depois, o que eu tenho? Ardo, paroxítona, o quê? DC. Língua, paroxítona, DC. E raiz não tem acento. Por que não? É hiato seguido de Z. Não, hiato seguido de Z. Essa palavra raiz caiu na última prova do INSS. Pode olhar a prova. Quem fez a prova foi Funrio. Raízes tem acento? Tem, porque o I fica o quê? Sozinho. É hiato. Fúteis, paroxítona, só que não é de tom crescente, não, ó. Fúteis é de tom o quê? Decrescente. Não é? Mas acentua do mesmo jeito, não acentua? E água, paroxítona como? DC, de tom crescente. Então, nessa daí, todas estavam o quê? Certas. Heróico, heróico está certo, não tem acento. Por que não tem acento em heróico? É uma paroxítona terminada em O. Não é isso que é heróico? Depois, assembleia, mesma coisa. Assembleia. Paroxítona terminada em quê? A. As paroxítonas terminadas em A não são acentuadas. E coroa? Coroa. Ó, outra paroxítona terminada em A. Deveria ter acento? Não. Então, não tem acento. Túneis. Túneis é uma paroxítona terminada em ditongo que decrescente. Igual esse daqui, não é? Não é, gente? Apoio ou apoio, tanto faz, é paroxítona terminada em que, gente? O. Deveria ter acento? Sim ou não? Não. Então, apoio não tem. E equilíbrio é uma paroxítona DC. Então, as palavras que estavam erradas lá, ó, a gente tinha balaustre, errado, urubu, raiz, que mais? Não, era aí que eu estava certo. Estava certo, aqui é coroa. Coroa, pronto. Essas que estavam no quadradinho eram as que estavam erradas. De modo que a sua resposta seja a letra qual? C. Não são essas daqui que estavam erradas na questão? Só para você identificar melhor, tá? Equilíbrio é paroxítona DC. Primeiro é de tom crescente. Primeiro o I, depois o O. Túneis é de tom o quê? Decrescente. Aqui, ó, quando for EI, você pode até colocar assim, porque aí você vai saber que é decrescente. Beleza? Não é isso aqui, gente? Só para você lembrar aqui, ó. Sua retinha está lá. Como é que é? A, O, E, I, U. E aqui é U também. Então, quando você pega túneis, do E para o I. Não é isso? Quando você pega esse daqui, ó, fúteis, do E para o I. De tom o quê? Decrescente. E equilíbrio, né, do I para o O? De tom o quê? Crescente. Água, né, do U para o A? De tom o quê? Crescente. Só para você lembrar como é que você fez isso aqui. Não é assim? Aí você continuou, questão 4, está lá assim, ó.
Nenhum dos vocábulos abaixo deve receber acento gráfico. Então, você foi justificando. Maligno não tem porque é paroxítona terminada em quê? O. Gratuito não tem porque é paroxítona terminada em O. Como é que separa gratuito? Gratuito. Porque o que o menino pode ter feito é o escrito que gratuito, que não é de Deus e não existe. Então, é gratuito. Depois, o que mais que a gente tem aqui? Degrau, que nunca vai ter acento. Qual que é a sílaba tônica de degrau? É o grau, não é isso? É uma paroxítona terminada em quê? Au. Ela termina em ditongo, né? Só que eu escrevi errado. É oxítona terminada em ditongo. A sílaba tônica é a última, degrau. Então, ela não ia ter acento nunca. Depois, ínterim, tem que ter acento, não tem? Qual que é a regra de ínterim? Proparoxítona. E depois, o que eu tenho? Item, que é paroxítona terminada em quê? EM. Paroxítona terminada em EM, tem acento ou não tem? Não tem. Então, sua resposta qual que é? Ínterim, letra qual? D de dado. Não é isso aqui? Experimenta fazer todos para você ver se você não sai daqui bom. O problema é que vocês são malandros. A verdade é que vocês não fazem. Assim, então, não faz jeito nenhum. Só eu que gasto meu tempo fazendo assim. Sabe o que você faz? Põe bolinha, vendo televisão, comendo biscoito. Né? Aí não dá, não. Porque você esquece, gente. Isso aqui é muita coisa para vocês lembrarem. Então, tem que fazer muito para automatizar. Se você for justificando tudo, você corrige comigo aqui. Você tem muito exercício comentado. Não vai precisar de você depois o quê? Ter que ficar revisando demais. Entendeu? Vai ser muito melhor para você. Aproveita o tempo. Tá aqui e faz direito. Assinale a alternativa em que nenhuma palavra deve receber acento gráfico. Então, eu fui fazendo assim, ó. Governo, não tem. Por que não tem? Paroxítona terminada em O. Júri, tem, não tem? Júri é paroxítona terminada em quê? I. Depois, o que eu tenho? Garoa, não tem. Paroxítona terminada em A. Aí, continuei. Preto, tem, gente? Não. Paroxítona terminada em O. Fóssil tem, não tem? Que é paroxítona terminada em quê? L. E depois, seres, tem? Não. Paroxítona terminada em E, seguido de S. Itens, nunca teve. Paroxítona terminada em EN, S. Pólens, nunca teve. Paroxítona terminada em EN, S. Só se fosse pólen no singular. E erros também nunca teve, porque é uma paroxítona terminada em quê? O seguido de S. Aí você tem item. Item tem acento? Não, porque é uma paroxítona terminada em EM, de mamãe. Pólen tem. Pólen tem acento. É uma paroxítona terminada em quê, gente? N. Então, olha aqui, ó. I, L, N. Sua regra é L, N, R, X. I, us, ão. PS e o que mais? Ditongo. Ou seja, o que você encontrou aqui realmente é o quê? Acentuado. E cedo, tem? Não, é paroxítona terminada em quê? O. Qual é a sua resposta das 5? Letra qual? C. Não é a letra C? Não sei. Dá no mesmo. Cedo de ceder e amanhã cedo. Escreve do mesmo jeito e o quê? Fala do mesmo jeito. E a tonicidade é a mesma. Daí, tudo bem? Sim? Agora você está na questão 6, que é uma questão de divisão silábica. O que acontece com essa questão? Está lá assim, ó.
Assinale a sequência em que todas as palavras estão partidas corretamente. Beleza? Primeira coisa, transatlântico está certo? Como é que vai? Desculpem, eu pulei. Nossa senhora, eu pulei um bocado, hein? 6. À luz de seu magnífico quê? Como é que tem que ser esse por? Acentuado. Por que tem que ser acentuado? Isso aqui é o quê? Verbo, né? À luz de seu magnífico pôr do sol, Paranavaí, porque é um o quê? É um hiato, né? Paranavaí é um caso de hiato. Aqui é um caso de acento diferencial. É uma cidade tranquila, sem trema e sem acento. Não é isso? Paranavaí é uma cidade tranquila. Qual que é a resposta? Não é C de casinha? Beleza? 7. A sequência de palavras cujas sílabas estão separadas corretamente é adjetivação, tá certo? Tem que ser adjetivação. Por que isso aqui estava errado mesmo? Consoante solta fica com a sílaba o quê? Anterior. Beleza? Tecnologia estava ok. E sublinhar. Não era isso aqui? É porque eu peguei a de baixo. Mas o resto tem. Tá. Então, aqui, ó. Imperdoável tá ok, não tá? E boiadeira tá errado. É boiar. Você conseguiu entender que é aquela regra do 3, 2, 1? Não era? Isso. Só que ela estava no meio da palavra. Então, aqui, ó. Boia é igual, vamos supor, que se eu tivesse ideia. Não é isso aqui? São 3 sons vocálicos, você vai deixar um separado e os 2 primeiros o quê? Juntos. Exceto na hipótese de ser um tritongo, que não é o caso aqui, porque você sabe que o A é sempre o quê? Vogal. E o tritongo, a vogal vem onde, gente? No meio. Então não tem jeito de ser tritongo, concordam comigo? Então você vai fazer boi, que vai deixar 2 mais o quê? 1. Aí depois, dei, tá certo? Ro. Lembraram disso aqui? Essa é uma das regras que mais cai. Tá? Agora, letra B. O que tem na letra B? Tem a mesma coisa do boiadeira. Olha lá, ó. Interveio. Aqui, ó. É a regra do 2 mais 1. Não é essa a regra? E até você vai vendo as regras que caem mais quando você vai escrevendo assim, 2 mais 1, regra do vizinho. Isso vai te ajudando a entender por que você tem que decorar essas e não outras, tá? Tecnologia, estava certo. E sublinhar, estava certo ou errado? Sublinhar. Por quê? Consoante com consoante, separa. Consoante mais vogal, junta. Então, eu sou muito visual. Ó. Quando eu vou fazendo essas coisinhas aqui, automaticamente, o que eu vou promovendo na minha cabeça? Uma memória visual. Vocês já viram que a gente, às vezes, não sabe escrever uma palavra e fala assim, peraí, deixa eu escrever para ver como é que é? Isso mostra que a sua memória visual é mais o que? Efetiva. É mais fácil lembrar o nome da pessoa ou a fisionomia da pessoa? Fisionomia, porque você tem mais memória visual. Isso aí qualquer psiquiatra que você conversar vai falar que sua memória visual é mais efetiva, tá? Então, se ela é mais efetiva, você tem que ajudá-la a trabalhar. O que é isso? Por exemplo, se você lê um livrinho lá do William Douglas, ele vai te falar que você tem que criar padrões de cores, padrões visuais de memorização. Então, eu vou criando esses padrões aqui para mim, ó. Eu sei que esse daqui é o seguinte, consoante solta fica sempre na sílaba anterior, não é isso? Aqui eu tenho 3 sons vocálicos, deixo o último sempre o quê? Sozinho. Aqui é a mesma coisa. Consoante com consoante ficam em sílabas separadas. Vocês concordam que só de ver esse símbolozinho vocês conseguem lembrar das regras que a gente viu? Então, cria o padrão visual. Você tem que ser bem sucedido na sua prova. Você tem que me ajudar. Né? A gente não lembra do nada, não. Para lembrar, você tem que ajudar o seu cérebro, tá? De verdade.
Depois, gente, o que mais que você tem? Intuito, como é que separa? Intui, isso aqui é ditongo, não é? Intuito, igual gratuito, não é isso? Depois, aí o coroinha estava ok. Vou pôr só ok que esse está certo. Aí perspectiva, estava certo ou errado? Tá certo. Então o seu erro aqui está no intuito, que é igual gratuito. O i só viria sozinho se ele fosse o quê? Acentuado, se ele fosse ato. Não é? Então, como ele não está acentuado, é junto. É paroxítona terminada em O. Não é isso? E isso aqui é um o quê? Ditongo. Beleza? É um ditongo decrescente. Flávia, o que você respondeu para ele de ditongo decrescente? Fúteis. Esse daqui também é decrescente. Beleza? Corolário. Tá certo, não tá? Não é a regra do vizinho? Eu vi lá que estava acentuado o vizinho, então o final ficou juntinho. Substantivo. Também. E bisavô? Aí não, né? É bisavó. O que aconteceu? Consoante mais vogal, o que acontece, gente? Junta. Então, consoante mais vogal, junta. Não é o padrão que você aprendeu? Depois, fluido, tá certo? Não, existem os dois. Existe fluido e fluido. Tá sem acento, não tá? Se tá sem acento, é fluido mesmo. Para ser fluido, tinha que ter acento onde? No i, né? Atmosfera, tá certo também. E interveio, também tá certo. Aqui, ó. Fluido é diferente de o quê? Fluido. Os dois existem, mas são grafias diferentes. Esse é ditongo, esse é hiato. Atmosfera tá certo, e interveio usou aquela regra do 3, 2, 1. Não é 2 mais 1? Não usou essa regra aqui? Fluido é líquido, quer dizer líquido. E fluido é particípio de o quê? Fluir. Então, por exemplo, nossas ideias haviam fluído aqui. Qual que é a sua resposta, então? Letra E de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer. Dá para pensar nisso aqui, gente? Aí agora você está na 8. Aí você fez assim, ó. Assinale a sequência em que todas as palavras estão partidas corretamente. Transatlântico está certo? Não, não é consoante mais vogal. Então, como é que ficou? Transatlântico. Fiel, certo. E subrogar, certo também, porque era consoante com consoante, então o que aconteceu? Separou. Não separou? Depois eu tenho bisavô. Está errado. Bisavô. Por quê? Consoante mais vogal, junta. Consoante mais vogal, junta. Duelo. Tá ok. Fogaréu. Tá ok. Sublingual. Tá ok, não tá? Consoante com consoante, separa. Bisneto. Tá certo. Desesperar. Certo. Então deve ser essa a resposta, não deve? Desligar. Certo. Subjugar. Certo. Então o problema está em subscrever. Você viu que tem um S? Subscrever. O que acontece? Consoante solta fica em sílaba o quê? Anterior. Você não colocou vogal nela, vai ficar no vizinho.
Não tem isso aqui? Cisandino é consoante mais vogal, ó. Cisan. Consoante mais vogal, o que que acontece? Junta. Espécie tá certo e ateu tá certo. Não é cisan? Não é, gente? Porque consoante mais vogal junta. Olha aqui, só de você saber essa regra, você já eliminaria 1, 2, 3 alternativas. Subscrever é muito despistado, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Uma consoante solta fica na sílaba anterior. Só que aí, como você não viu subscrever, provavelmente você marcou a do cisandino, mesmo sabendo a regra. Você tem essa noção? Que a gente faz assim, ó, quando a gente não vê o erro, você vai lá e marca errado. Você inventa outra resposta. Ok? Bom. Na questão 9, você tem que separar psicossocial e traído. O P pode ficar sozinho? Não, porque não existe sílaba como? Sem vogal. Então, a primeira coisa que você sabe é que esse P fica com qual sílaba? Si. Os dois S's podem ficar separados ou tem que ficar juntos? Separados. Então, no caso da questão 9, bastava você ter uma noção de regra, né? Primeira coisa que você sabe é psicossocial. Não é isso que você sabe? E o que mais você sabe sobre traído? Não, hiato. As regras que você usou aqui, ó, consoantes iguais ficam sempre em sílabas separadas. E o não existe consoante sem o quê? Vogal. Se você soubesse só essas regras, você faria. Qual que é a resposta? Letra A, de amanhã eu vou estudar português o dia todo. Aí você está na 10. Provavelmente foi aí que vocês erraram. Né? Ou não? O que aconteceu na 10? Na hora que você pegou a palavra restaurante, você fez restaurante. Onde, aí não fez nada, entrei. Como é que você fez? Entrei. Que pode até colocar assim. Entrei. Arrastando. E aí? Não. Os cascos como um. Aí você fez. Dromedário. Não é assim? Bom, isso aqui eu tenho certeza que você achou. Então, ou seja, você viu esse e esse. Do A para o U, sobe ou desce? Desce. Do E para o I, desce. Então, você sabe que isso é um ditongo decrescente, esse é um ditongo decrescente. E do I para o O, sobe ou desce? Sobe. Então, isso aqui é um ditongo crescente. Funciona assim, você pode fazer até por eliminação. Você tem que só ter uma lógica do que você está fazendo. O que você viu foi isso, não viu? Então, na sua resposta, você tem que ter certeza absoluta de que existem dois ditongos, o quê? Decrescentes, e pelo menos um ditongo crescente, não é? Então, olha você fazer. Dois ditongos. Primeira coisa, você sabe que tem quantos? 3. Sendo um crescente, um decrescente e um fonético. Você sabe que tem pelo menos 3. 2 o quê? Decrescentes e um o quê? Crescente. Então, essa está fora. B. 3 ditongos, sendo 2 crescentes e um decrescente. Você tem o contrário, não é? Então, essa está fora. Aí, depois, C. 3 ditongos, sendo um crescente e 2 decrescentes. Possível. Só faltou você achar o fonético. Então, deixa ela de molho aqui. D. 4 ditongos, sendo 2 crescentes e 2 o quê? Decrescentes. Tecnicamente, essa também é possível. Pensa comigo. Não, ela é possível porque você poderia não ter visto nenhum, né? Então, deve estar faltando um que você não viu.
Concorda comigo? Estou falando assim, ó, o que você pode eliminar num primeiro momento? Essa que tem 4, ela está para mais, não está? Para mais você não pode eliminar, não, porque você pode não ter o quê? Visto. Concordam comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? O que você está eliminando é só o que está para menos, tá? Letra E. 4 ditongos sendo 3 crescentes. Esse dá para eliminar, porque tem um decrescente. E quantos decrescentes você tem? Que você já achou? 2. Então, tá vendo? Essa daqui dá para eliminar. Correto? Bom, então você está em dúvida entre a C e a D. Flávia, eu não sei o que é ditongo fonético. Então, vou te explicar. Ditongo fonético são os formados pelas letras M, N ou L. Então, você tem que ver se não tem nenhuma formação de ditongo com essas letras, M, N ou L. Ou se você não comeu mosca e perdeu um ditongo no meio do caminho. O que vocês acharam aí? É o resolvi. Vocês viram? Então, quando ele coloca assim, resolvi, você tem o O, L. Ah, mas você falou que nem toda banca considera o L. Falei, mas essa considerou. Aí o menino fala assim, mas eu achei que era o existem. Ô filhinho, o existem não está dentro das aspas, não. Você viu aí? Aí você acertou no chute. Então, o existem é da questão. Mas tem um ditongo fonético em existem. Se você acertou assim, o ponto é seu? É, mas só que você roubou, né? É o mérito não, você falou tudo. Ponto é, o mérito não. Ah, mas na prova vale, mas esse tipo de sorte a gente não repete assim fácil, não. Deu para pensar nisso aqui, gente? Pelo menos um pouco? Deu? Sim? Então tá, né? Bom, aí você continua pensando e tal, fez a 11. A 11 era fácil. Tá lá. Nesta relação, as sílabas tônicas estão sublinhadas. Uma delas, porém, está incorretamente sublinhada. Assinalha. Ínterim está certo, pudico está certo. Quem está errado? Letra C, que é o quê? Rubricar. Até porque, se fosse essa, teria que ter o quê? Acento. Não teria? A 12, provavelmente, vocês também acharam difícil. Bom, o menino foi lá e fez assim, ó, o bom tempo passou. Bom não tem nem ditongo, nem hiato. É isso, ó, bom. Não é isso? Não é, gente? Aí eu fiz tempo, também não tem nem ditongo, nem hiato. É só dígrafo. Beleza? Aí quando eu fiz passou, eu fiz assim, ó, passou. Tem ditongo. Tem um dígrafo aqui também, não tem? Aqui, ó. Tem um dígrafo, mas sobrou um ditongo aqui, não sobrou? Não sobrou, gente? Então, aqui eu tenho um ditongo. Crescente ou decrescente? Decrescente. Aí, continuei. I, o I nada, vieram. Olha o que aconteceu. Foi aqui que vocês erraram, tá? Aqui tem um hiato. E além do hiato, tem o quê? Um ditongo. Então, o fato de na mesma palavra ter as duas coisas é que te confundiu. Então, aqui é um ditongo como decrescente. E tem hiato também. Vieram, aí você tem o as, chuvas. O que tem em chuvas? Dígrafo, não é, gente? Então, dígrafo, que é o CH com som de X. Os animais. Animais. O que aconteceu aqui? Ditongo. Crescente ou decrescente? Decrescente. Os animais arrepiados. Arrepiados. Olha o que você tem. Dígrafo. E ainda tem o que aqui? Hiato. Os animais arrepiados passavam. O que passavam? Passavam.
Os dois S's, o que aconteceu com os dois S's? Dígrafo. Não é dígrafo? E passavam, o que aconteceu aqui? Ditongo, não é? Passavam. Ditongo crescente ou decrescente? Decrescente. Os dias, mas vocês estão vendo como é que eu fui fazendo a questão? Eu fui fazendo palavra por palavra. Eu não pulei o os, eu não pulei o as, eu não pulei o e, e por isso eu não errei nenhuma. Funciona assim. Tanto você pular, tanto você vai errar. E uma questão, aqui, ó, nessa lista de 20, sabe quem te tira aqui para passar na prova? A 10 e a 12. O resto não. O resto você acertou, meu filho, é pura obrigação. Concorda comigo? Nossa, Flávia, que horror. É assim mesmo. O que te faz aqui ser aprovado numa lista dessa, a 10 e a 12. O resto, não. O resto, todo mundo acerta. Todo mundo que estudou mais ou menos acerta. E a gente ainda erra umas do meio, não erra? Assim, ó, todo mundo acerta, a gente ainda consegue errar 3. Né? Consegue. Dessa lista aqui, consegue sim. Às vezes você vai lá e erra que você não entendeu direito, uma de divisão silábica e uma dessas duas aqui, ó. Vai sempre mensurando o seu erro, tá? Ah, então você está falando que se eu errei só 2, a 10 e a 12, quer dizer que eu vou passar? Não, estou falando exatamente o contrário. Eu estou falando que se você acertou a 10 e a 12 e todas as outras, está mais perto de passar. Que essas questões acabam fazendo diferença no aluno que toma o quê? Posse. Estou falando de verdade. Tomar posse, gente, está tendo que acertar tudo. Não está? O S a gente juntou aqui porque é dígrafo, não é? Tudo que eu aqui, ó, ao meu padrão visual, tudo que eu circulo que é uma letrinha só, o que é isso? Dígrafo. Aqui é ditongo, né? Quando estou circulando tem 2 letrinhas. Vocês já viram que o hiato eu faço sempre igual? Não é isso? Você vai criando padrões visuais. Depois, se você esquecer, é muito mais difícil. Você vai quase no automático. Esse é fonético, não são? Bom, então eu fiz o os, depois eu fiz de, as. Aí, por que dia separa? Olha para o vizinho. Eu até brinquei com vocês outro dia. Eu falei, mas se o vizinho nem existe, como é que ele vai ter acento? Lembram disso? Então, dias não tem acento. Então, separa. E cochilando, você fez cochilando. Olha aqui, ó. Tem um dígrafo aqui, tem um dígrafo aqui. Porque eu aproveitei e treinei o resto. Treinei dígrafo, não treinei? Treinei ou não, gente? Treinei. Bom, aí vamos ver agora o que nos interessa. Ditongos, quantos eu tenho? 1, 2, que mais? 3. Tá bom? Ou tem mais um aqui? Mais um aqui, ó. Animais. Não é isso? Ditongo 4. Hiatos, o que eu tenho? 1, que você comeu mosca. 2, e o quê? 3. Então, você tem 4 ditongos, mais 3 o quê? Hiatos. O que corresponde à letra C. 4 ditongos e 3 hiatos. Você tem que ter visto isso aqui, ó. Os ditongos, o quê? Fonéticos, né? O L tem divergência de banca. O M e o N não tem. Todas as bancas cobram. Flávio, o L a Consuplan considera? Nunca vi cair uma questão na Consuplan cobrando isso. Então, não dá para eu te falar se ela considera ou não. Ah, mas ela não cobra dígrafo, ditongo? Cobra. Só que ela nunca cobrou especificamente usando uma palavra com L. O que acontece aqui com o papagaio? Então, é a regra do 3, 2, 1. O que o A é? Vogal. E o I? Semivogal. E o O? Vogal. Então, tem hiato? Não. O que tem aqui? Ditongo. Então, aqui, ó, eu tenho um ditongo aqui. E aí, o que você está vendo aqui, ó, é um falso quê? Hiato. Por que é um falso hiato? Semivogal com vogal. Flávia, aí eu pensei, então, tem hiato, só que ele é falso. Não, meu filho, então você não pensou, você delirou. Se ele é falso, não é hiato. Concorda comigo? Concordam? Então, o que tem nessa palavra? Somente o quê? Ditongo. Qual é a resposta? Ah, de amanhã eu vou estudar português.
palavra daí não tem acento no i? Então separa, não separa? Daí. Então o que a gente tem aqui? Hiato. Diferente, por exemplo, que eu já vi cair em prova, ai, diferente de o quê? Aí. O ai é o quê? Ditongo, tudo junto. E o aí é o quê? Hiato, separa. Depois você tem na 14, assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado. Então você vai ter que ir justificando para mim, colocando acento onde é que é devido. Na primeira, o que você fez? Órfã tem acento, não tem? O que você fez em órfão? Paroxítona terminada em ão. Não foi assim? Depois, táxi tem acento? O que é isso? Paroxítona terminada em i. Balaústre. Tem acento. O que é balaústre? Hiato. E ínterim, que é o quê? Proparoxítona. Então, nesse caso aqui, todas tinham acento. Não todas tinham? Aí continuei. Itens. O que aconteceu com itens? Não tem. Então estava ok. Parabéns. Tem. Qual que é a regra de parabéns? Oxítona terminada em em. Então, parabéns tem. Alguém. Tem, não tem? Qual que é a regra de alguém? Oxítona terminada em em. Depois, também. O que é também? Oxítona terminada em em. Ok. Não é isso aqui? Texto, tem? Tem. O que é texto? É paroxítona terminada em quê, gente? L. Texto, acento aqui, ó, paroxítona, não é? Âmago, tem? Qual que é a de âmago? Proparoxítona. Depois, córtex, tem? Paroxítona terminada em quê? X. ROI, tem. Ditongo, o quê? Aberto. Não é isso aqui? A sua resposta você já achou, você viu, né? Porque você quer uma que pelo menos um vocábulo não seja o quê? Acentuado. O seu vocábulo não acentuado é qual, gente? Itens. Que é paroxítona terminada em quê? É NS. Então, significa dizer que o resto tem acento. Não significa, gente? Ok? Então, aqui, ó, vamos só fazer assim, ó. Qual que é a regra de papéis? Ditongo aberto. Nessa regra? Ônix. Qual que é a regra de ônix? Paroxítona terminada em X. Qual que é a regra de baú? Hiato. Qual que é a regra de âmbar? Paroxítona terminada em quê? R. Beleza? Qual que é a regra de hífen? Paroxítona terminada em quê, gente? N de nariz. Qual que é a regra de cipós? Oxítona terminada em O seguido de S. Obtém, qual que é a regra? Oxítona terminada em quê? É M. E pé, qual que é a regra?
monossílabo tônico. Então, é isso aqui que você tem. É isso aqui? Agora, olha o tanto de palavra que você tem um acento justificado. Como é que você vai falar que não dá para você estudar depois? Dá. Aí você está na 15. Então, lá assim, ó. Assinale a série em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Beleza? Então, eu tenho assim, ó. Ideia, tem que ter acento? Não. Por que que não? Paroxítona terminada em A. Urubu tem que ter acento? Não, porque oxítona terminada em quê? Então, oxítona terminada em U. Suíno tem que ter? Tem, porque é hiato. Então, o suíno está ok. Beleza? Ênclise tem que ter? Tem. Proparoxítona também está ok. Então, isso é a letra A, não é, gente? Depois, o que eu fiz? Letra B. Então, vamos lá. Bíceps tem acento? Tem. É paroxítona terminada em quê? PS. Tá ok. Heróico tem acento? Não, porque é uma paroxítona terminada em O. Beleza? Tava ok também, não tava? Item tem acento? Não, porque é uma paroxítona terminada em M. Nesse caso estava errado, não estava? Né? Porque não tem. E fóssil está certo. É paroxítona terminada em quê? L. Ok. Então, aqui, errada, você tem a letra, a número 3. Aqui você tinha essa e essa aqui. Letra C. Tênis é uma paroxítona terminada em IS. Tá ok. Fósseis. O que vai ser fósseis? Paroxítona terminada em quê? Ditongo. Não é esse E aqui? Ditongo decrescente. Estava ok também. Caístes. O que vai acontecer com caístes? Tinha que ter um acento aqui, não tinha? Porque é qual regra? Hiato. Então, essa estava errada. Não I seguido de S. E depois do caístes, o que mais que eu tenho? Japonês é assim mesmo, não é, gente? A paroxítona terminada em quê? Em A. E as paroxítonas terminadas em A não são acentuadas. Então, essa também estava ok. D, fútil. O que você tem? Paroxítona terminada em L. Ok. Hífen, paroxítona terminada em N. Ok. Ânsia, o que é ânsia? Paroxítona terminada em ditongo, que crescente. E decaído, qual que é a regra? Hiato. Bom, se eu quero todas certas, eu já sei que minha resposta é a letra D, que está tudo ok. Para eu ficar mais tranquilinha, eu só preciso achar um errinho na letra E. Apoia, tá certo, não tá, gente? É apoia. Então, você sabe que é uma paroxítona terminada em A. E tapete. Tapete não é uma paroxítona terminada em E? De onde que eles tiraram esse acento de tapete? Ficou fácil, não ficou? Órfão tá certo, é paroxítona terminada em AN. E
Ruína tá certo, que é o quê? Hiato. Então, qual que é a resposta? D de dado, porque todas têm pelo menos uma palavra errada, né? Aqui é essa daqui. As palavras erradas são as que estão nos quadradinhos. Dá para pensar nisso? Até aí foi? Sim. Bom, aí você continuou lá na questão 16. Assinale a afirmativa falsa. Rubrica é acentuada graficamente. Falso? Falso. Letra A. Você está careca de saber que é o quê? Rúbrica. Que a palavra é paroxítona. Aí o resto é verdadeiro. Há acento indevido em raízes, é sem acento, porque o hiato é com Z. Falta acento em ruína. Apresenta acento para indicar plural. E funil não é acentuado porque é oxítona. Não é isso? Senão, em vez de funil, ia ser o quê? Fúnil. Não é isso? É funil. Então, a resposta é a letra A. 17. Único segmento errado quanto à acentuação gráfica. Tem-se ideia de quanto é inútil bancar o Martin nesse ritmo com ou sem acento? Sem. O que é ritmo? A paroxítona terminada em O. As paroxítonas terminadas em O não são acentuadas, de modo que a palavra errada é ritmo. É isso aqui? Até aí todo mundo sobrevive. Aí você está na 18, beleza? Assinale a opção com as duas palavras gravadas incorretamente. Repor está errado. Por que repor está errado? É oxítona terminada em R, não tem acento. E item também está errado porque é uma paroxítona terminada em EM, também não tem acento. Então, repor está errado e item também. Não tá, gente? Sim? Contínuo. O que é contínuo? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Órgão. Paroxítona terminada em ão. Atribuía. Qual que é a regra? Hiato. Alô. Qual que é a regra? Oxítona terminada em O. Revólver. Paroxítona terminada em quê? R. E parabéns, paroxítona terminada em nada, é oxítona. Oxítona terminada em quê? É NS. Apoio ou apoio, tanto faz, separa-se. Concordam comigo? A diferença é que apoio é substantivo e apoio é verbo. É paroxítona terminada em quê, gente? O. E jaburu tem acento? Jaburu já é feio, com acento é pior ainda, né? Então, jaburu, o que vai acontecer aqui? É uma oxítona terminada em quê? Terminada em U. As oxítonas terminadas em U são acentuadas? Não. Então, jaburu não tem acento. Qual que é a sua resposta? Ele não pediu as duas palavras incorretamente grafadas? As duas incorretas você tem na letra A. Além disso, isso aqui está errado. XIX. Aí você continuou lá e fez assim, ó. Assinale a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas.
foram omitidos os acentos. Vocês deram uma estudadinha no livro ou nem leram o capítulo todo? Se você não leu o capítulo, possivelmente você achou muito difícil fazer essa questão, porque você não tinha noção. Então, você vai fazer assim comigo. Vão lá na página que está isso, só para você ter uma noção do que você deveria ter feito. Olha lá na página 29. Então, essa questão 19, ela tem referência na página o quê? 29. Ou seja, ela ia requerer isso aqui, ó, leitura. Então, tem um quadrinho aí que está escrito prosódia, acharam? Palavras que oferecem dúvida quanto à sílaba tônica. Acharam? Então, isso aqui você tem que ler. Porque se você não ler, você não vai nem gravar. Então, você fez assim, ó, pegou um marca-texto lá na sua casa, o ideal é você fazer com um marca-texto. Aí você foi lá e foi fazendo assim, oxítonas. Sua língua vai travar, porque como é que você quer ler a primeira? Você já quer ler o quê? Catéter, né? A língua fica agarrando. Então, você tem que ler o quê? Cateter, já está marcado. Você vai ler cateter, harém, Gibraltar, mister. O povo tem mania de falar o quê? É mister, só se for Mr. Bean, né? É mister no sentido de é o quê? Importante, é relevante. É mister, Nobel. Vocês já viram o povo chique? Prêmio Nobel. Não sei de onde que tiraram isso. Nobel, novel, refém, recém, ruim. Não é isso? Existe sutil? Sutil, uai. Ureter, não é isso? Aí o povo vai lá e fala o quê? Ureter. Bom, então marcou tudo direitinho. Aí depois, acordam, não é isso? Não é, gente? Misantropo, exegese, beleza? Exegese quer dizer o quê? Explicação. Então, uma boa piada dispensa exegese, quer dizer, dispensa explicação. Necoropsia, filantropo, fortuito, gratuito, avaro, senão você lê como? Ávaro. Asiago, barbaria, pudico, Hungria, ibero, senão você vai lá e lê como? Íbero. Então, é ibero, avaro. Então, você tinha que basicamente marcar, ó, avaro, ibero. Não é assim? Você está sabendo pelo menos algumas sílabas tônicas. Índex, duplex, duplex, maquinaria. Não é maquinária, senão tinha um acento aqui. Concordam comigo? Sim? E as que eram proparoxítonas. Então, aeródromo, biótipo, anélito, arquétipo, bávaro. Não é isso aqui? Bávaro, boemia, ínterim, lévedo, ímprobo. Alguns dicionários já aceitam levedo, duplex e o quê? Boemia em vez de boêmia. E o Volpe, por exemplo, já aceita. Já está até escrito aí para você que ele aceita. Não, de uma maneira geral, só biotipo. Isso. Então, olha o que acontece. Aqui, ó, de uma maneira geral, as gramáticas vão aceitar só o quê? Biótipo, estereótipo, biótipo. A gente é que tem mania de falar o quê? Biotipo. Agora, pode ter algum dicionarista que já aceita? Pode ter. É o que a gente falou. O falante, ele faz o quê, gente? Pressiona a língua. Tá certo? Bom, aí, se você já tivesse lido isso, você concorda que essa questão ficaria mais fácil? Senão você não faz direitinho, tá? Então, você que chegou lá na letra A, você tinha o seguinte. Assinale a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas. Foram omitidos os acentos. Rubrica, não é isso? Avaro, pegada e recorde. Não são todas paroxítonas? Então, você separou as sílabas tônicas, ó, da letra A. Bri, depois o quê? Vá, gá e cor. Não foi isso que você fez? Pegou, deu uma grifadinha nessas daqui.
Eu sou a favor, assim, lê o livro com marca-texto, mas não faça questão com marca-texto, não. Questão a gente faz com caneta preta, sem ter condições, vamos dizer assim, de ficar escrevendo muito coloridinho. Porque no dia da prova, sua situação é adversa, sim. Não é? Você não pode fazer caneta, por exemplo, no CESP, só com caneta o quê? Preta. Então é mais difícil de visualizar, né? Mister, não é o ter? Então é oxítono, não é, gente? Filantropo é o tro, misantropo é o tro, e depois o quê? Como é que você vai ler isso? Côndor ou condor? E aí? Mesmo, aqui, ó, mesmo que você possa ler dos dois jeitos, você concorda que essa daqui só tem um jeito de ler? Não é, gente? Então, aqui, ó, o mister já tirou a sua condição, é côndor. Mas, de qualquer maneira, mesmo se você pudesse ler de dois jeitos, isso aqui já impediu de ser a resposta, não impediu? Sim? Depois você continuou. Letra C. Aqui é Pégaso. Quem vê Xirra sabe que é Pégaso. Né? Já viram? A Xirra e o Pégaso? Nunca viram? Ah, também, gente, nem vê uns desenhos. Depois, o que eu tenho? Protótipo, não é assim? Não é, gente? E depois, arquétipo. E depois, rubrica sem acento. Letra D, quiromancia sem acento. Necromancia, vai ficar igual, eu falei trocado, mas é igualzinho, tá? Quiromancia, necromancia. Ibero, não é assim? Só que você tem um probleminha. Qual que é? Nobel. Nobel é o quê? Oxítono. Não é oxítono? E qual que é a sua resposta? Nenhum das anteriores, quer dizer NDA. Qual é a resposta, gente? Letra A de amor. Bom, tudo bem que você poderia não saber uma palavra ou outra, mas só de ler a lista você conseguiria fazer por eliminação. Concorda comigo? Biótipo, você ia lembrar que é a mesma coisa de o quê? Protótipo e arquétipo. Misantropo e filantropo, os dois são o quê? Iguais, tá vendo? Só que eu acho que eu marquei certo. Letra A mesmo. Então, aqui, ó, não pode ser B por causa de qual palavra? Mister. Não pode ser C por causa dessas três aqui, ó. Não pode ser D por causa dessa. E não é NDA porque a resposta é a letra o quê? A. Beleza? É aqui deu para fazer? Bom, aí eu estou na questão 20. A questão 20 ela é grande, mas ela é fácil ou é difícil? Muito fácil, não é? Então, esse tipo de questão é muito comum na prova da ESAF. Basicamente, seu desafio é só achar a palavra. A palavra está na letra D de dado e a sua palavra é paradigma. Paradigma é uma paroxítona terminada em A. Ou seja, ela não deveria ter acento gráfico. Então, a sua palavra é paradigma. Paroxítona terminada em A. O que você queria colocar inequivocamente? Acento? Tá, mas vamos pensar. Família tem acento, não tem? Familiar tem? Não, porque troca a sílaba tônica. Flávia tem acento, não tem? E na hora que eu faço Flavinha, tem? Não, porque muda a tonicidade. Então, inequívoco tem. Agora, inequivocadamente, não tem jeito, porque a sílaba tônica é o MEI. Não, mas inequivocamente existe. Não é isso que está errado. É só a questão do acento mesmo que você tem que olhar. Então, a sílaba tônica aqui, ó, inequivocamente, é qual? É o MEI. Então, não há uma paroxítona terminada em E? As paroxítonas terminadas em E são acentuadas? Não. Então, inequivocamente, não tem o quê? Acento. É isso aqui, ó. Econômico tem. Aí, na hora que você vai fazer economicamente,
Não tem. Porque economicamente a sílaba tônica é essa. Ou seja, ela é uma paroxítona terminada em E. E as paroxítonas terminadas em E não são acentuadas. Não tem isso aqui? Então, agora você vai para mim para a página 22, que é a mesma matéria dessa. Beleza? Então, olha aqui. Você está na página 22, corrigindo exercícios de o quê? Divisão. Conceitos, de novo. Conceitos o quê? Fonéticos. Reticências. Aí você começou lá assim, ó, questão 1. Assinale a opção em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de alguém, inverossímil e caráter. Qual que é a regra de alguém, gente? Oxítona terminada em "em". Não é oxítona? Porque se fosse paroxítona não ia ter acento, né? E alguém tem. Inverossímil, paroxítona terminada em "l". E depois, o que você tem? Caráter, que é paroxítona terminada em "r". Gente, saiu o concurso da PM aí. PM é isso aqui, é decoreba pura. Fica até com dó dos meninos. Decorar, decorar, decorar. É pouca questão, mas é só decorar. Então é estudar, assim, sabe aquele devagar e sempre? Na FCC não dá só para decorar, não, né? Tem que saber, decorar, entender e treinar. Na PM só decorar dá. Isso aqui é muita matéria, né? O problema é que o menino fala assim, então tá fácil. Que fácil, meu filho, você vai decorar esse livro inteiro aqui, ó. É esse livro inteiro mesmo. A Cassinha está lá montando o horário da PM, está assim, que não cai? Eu falei, filha, vamos de novo. O livro inteiro, exceto redação oficial, porque redação normal cai também. Né? É o livro inteirinho e cai. De figura de linguagem, formação de palavras, tudo cai. Então, você vai justificando todas para mim, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Letra A, o que você tem aí? Hífen é paroxítona terminada em quê? N. Depois você tem também que é oxítona terminada em quê? É M. E depois você tem útil, que é paroxítona terminada em quê? L. É essa a resposta? Não. Aí continuou. B. Armazém. Oxítona terminada em "em". Depois, útil, paroxítona terminada em "l". E depois, éter, paroxítona terminada em "r". Tá boa, não tá? Não tá boa? Deve ser essa. Continuou, porque você quer justificar todas as palavras que você encontrar na vida. Tem, qual que é a regra de tem? Acento diferencial de o quê? Plural, posso até colocar assim, ó. Não é um acento diferencial para diferenciar plural do singular? Anéis, qual que é a regra? Ditongo aberto EI, não ditongo aberto. E éter, paroxítona terminada em R. Letra D. A, qual que é a regra? Monossílabo tônico. Impossível, paroxítona terminada em L. E crítico, pró-paroxítona. E toda pró-paroxítona é acentuada. Letra E, o que é pólen? Paroxítona terminada em N. Magnólias,
paroxítona terminada em ditongo o quê? Crescente. E você já sabe que toda paroxítona terminada em ditongo crescente é a mesma coisa de uma proparoxítona eventual. Não tem isso mesmo? E nós, qual que é a regra de nós? Monossílabo tônico. Então, isso aí é o que você tem na questão número 1, de modo que a sua resposta seja a letra B de bom continuar o quê? Estudando. Não é isso? Aí você tem 2. Aqui. Assinale a alternativa de vocábulo incorretamente grafado. O que acontece com o hífen? Tem acento, não tem? Por que tem? É paroxítona terminada em N. Quem não tem acento é hífens, no plural. Porque aí vai ser uma paroxítona terminada em ENS. Então é hífens que não tem. Aí depois eu fiz item, é paroxítona terminada em EM. Não tem que ter mesmo. Itens, paroxítona terminada em EN, ES. E ritmo, paroxítona terminada em O. Aí eu percebi assim, então tá, só para eu lembrar de novo, não se acentuam quais paroxítonas? Então não se acentuam as paroxítonas terminadas em que, gente? A, E, O, seguidas ou não de S, em e o quê? Ens. Olha que legal. Só para você ficar lembrando. Não é isso que acontece? Aí você está na questão 3. Indique a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Lápis tem acento? Tem? Tem, porque é uma paroxítona terminada em quê? I. Então, paroxítona terminada em I, seguido de S. Canoa? Não. Beleza? Canoa não. Abacaxi? Não. Jovens? Não. Então, só lápis. Ruim? Não. O que mais? Sozinho? Não. Aquele? Não. E traiu? Não. Então, deve ser essa já, não deve, gente? Depois, saudade? Não. Ônix? Tem. Qual que é a regra de ônix? Paroxítona terminada em X. Grau? Não. E orquídea? Tem. Qual que é a regra de orquídea? O que é, gente? Ditongo aberto. Não. Paroxítona terminada em ditongo. Ditongo crescente ou decrescente? Crescente. Não é isso aqui? Voo, tem? Não, perdeu com a reforma. Légua. Paroxítona terminada em quê? Não, ditongo crescente. Se fosse uma paroxítona terminada em A, não ia ter. Assim. Não. Tênis. Tem. Paroxítona terminada em quê? IS. Depois você tem a última letra, que é a letra E. Flores. Não. Açúcar. Qual que é a regra de açúcar? Paroxítona terminada em quê? R. Alguns. Não. E vírus? Tem. Qual que é a regra de vírus? Paroxítona terminada em U, seguido de S. Então, qual que é a minha resposta aqui? Que nenhuma das palavras tem acento. B de bola. Dá para pegar? Pelo menos um pouco. Agora eu estou na regra número 4. Regra não, desculpa. Questão número 4.
Indique a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Bônus tem acento? Tem. É paroxítona terminada em U seguido de S. Então, tem. No, não é, gente? Tênis tem? Tênis tem? Paroxítona terminada em I, S. Então, tem. Aquele? Não. Vírus? Tem. Paroxítona terminada em US. Um maisinho aqui para indicar que tem. Repolho? Não. Carvalho? Não. Ônix? Ônix tem. Paroxítona terminada em X. E grau? Não. Juiz? Não. Saudade? Não. Flores? Não. E assim não. Então, aqui ninguém tem. Levedo pode ser levedo ou o quê? Levedo. Vou colocar assim, ó, oscilante. Tanto faz. O Volpe traz os dois. Caráter. Paroxítona terminada em quê? R. Tem. Côndor tem? Se fosse côndor, tem que ter, não tem não? Senão tem que ser o quê? Condor. Não é isso? Então, você vai colocar ou não? Se for côndor, vai pôr. Não é isso? Não é isso, gente? A não ser que você vai escrever o quê? Condor. Beleza? Sim? Todo mundo percebeu? Paroxítona terminada em quê? R. E depois? Ontem tem? Não. Mas essa daqui você já tinha certeza, não tinha? Então essa daqui resolve o seu problema? Não, ela resolve sua questão, resolve. Não resolve? Só de você saber essa daqui, você resolve. Tá? Depois, caju tem? Não, caju nunca vai ter, concorda? Por que não? É oxítona terminada em U. Vírus? Tem. Paroxítona terminada em U, S. Vou pôr um mais aqui, tá? Esse tem. Níquel. Paroxítona terminada em quê? L. Então, um maisinho aqui. E ácloga, é provável que você encontre no dicionário isso aqui, ó, écloga, e não ácloga, tá? Mas existe, o termo é literário, ele até existe com a letra A, só que é mais comum você encontrar o quê? Com E. Então, nesse caso aqui, a palavra é proparoxítona. Ah, isso é um tipo de poesia. Se for ácloga, tem a ser do mesmo jeito. Isso é um tipo de poesia, tá? Já viram idílio? Né? Tem uns tipos de poesia. Poesia árcade, tá? Beleza? O que é um idílio, por exemplo? É uma poesia de exaltação. Isso aqui é uma poesia bucólica. Geralmente ela fala de o quê? Natureza. Beleza? É uma poesia árcade. Isso é uma forma de poesia. É um termo super específico, né? Mas tudo bem, você não precisava saber nem esse, muito menos esse. Você precisava saber esse e esse. De preferência, esse aqui. Concorda comigo? Então, uma questão, gente, ela é feita de várias coisas. Você pode saber uma só. Qual que é a sua resposta? Só de olhar aqui, você sabe que é C, não sabe? Você está vendo mais ou menos como é que a resposta foi organizada. Você está vendo que nas outras não tem tracinho em todas, é C. Então, depois você está na questão número 5. Então, questão número 5, você fez assim. A palavra abaixo que não deve receber acento gráfico é constrói, tem? Tem. Qual que é a regra de constrói? Ditongo que aberto no final, não é isso? Ditongo aberto, oi. Depois, órfã, tem? O que é órfã? Paroxítona terminada em quê? Em ã. Não é isso aqui? E depois, filantropo? Hã? Não, não é? Porque é paroxítona terminada em quê? Em ó. Então, esse não. E têxtil?
Porque a paroxítona terminada em quê? L. Então, qual que é a sua resposta? Letra C, de com certeza vou estudar mais. 6. As silabadas ou erros de prosódia são frequentes no uso da língua. Assinale a alternativa onde não ocorre nenhuma silabada. Você pode fazer só as que você sabe. Eis aí como é que vai ser. Protótipo de o quê? Rubrica. Vamos supor que você não soubesse protótipo, mas você saberia o quê? Rubrica. Dava para fazer do mesmo jeito, não dava? Por exemplo, se eu estivesse fazendo essa questão, eu ia ter certeza da B. Eu ia saber a letra B, mesmo que eu não soubesse usar o resto. Então, eu sei que, para mim, a humanidade está dividida em duas metades. A dos filantropos, tá certo, não é filantropos? E a dos misantropos. Então, as duas aqui são paroxítonas terminadas em O, por isso não tem acento. Eu sei que essa está certa. Sei ou não sei? Então, se eu não souber as outras todas, eu não vou arder no fogo do inferno por isso. Eu tenho direito de não saber umas palavrinhas, mas eu tenho que ter decorado pelo menos uma parte. Concordo que se você decora algumas, você faz a questão? Então é isso, você tem que ter o dinamismo de saber alguma coisa. Nada não tem jeito, gente. Quem não sabe nada não vai conseguir fazer prova também não. Depois, arquétipo, tudo bem, não tá? O problema está onde? Pudicos. É porque a gente, às vezes, fala púdicos, mas o certo é o quê? Pudico. E aí, depois, o que, que eu tenho? Letra D, o que, que eu tenho? O avaro, eu sei, ó. É avaro. Beleza? Aí, o efebo, eu teria que ter consultado. Concorda comigo? Aí, eu consultei, porque vai que vocês me perguntam. É efebo, não é éfebo. Sim, ó. Efebo é mais ou menos como se fosse destino, além. Mas eu não olhei o significado, não. Eu olhei a tonicidade, tá? Mas pela frase aí é isso. Beleza? Então, eu olhei a sílaba tônica, é essa. E só olhei porque vocês podiam me perguntar. Porque, na verdade, tecnicamente, precisava dessa para fazer? Não, mas eu tinha que saber essa. E se eu não soubesse essa aí, meu filho, você tinha que ter certeza dessas duas, né? Alguma coisa tem que sair. Até aí vai. Bom, questões como as 7 são as mais comuns em prova, que não é tanto de decorar, mas você tem que saber aquelas regras de o quê? Derivar de ter e vir, tem que ter uma noção de sujeito, elas são mais comuns, tá? Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. Cada um faz como melhor lhe convém com acento agudo. Qual que é o sujeito? Cada um. Né? Como melhor lhe convém. O que contém estes frascos? A frase está invertida. O que está escrito é, estes frascos contêm o quê? Então, se é estes frascos contêm, entenderam a pegadinha da questão? Isso aqui tem que ser assim, ó, circunflexo. Estes frascos contêm o quê? Só estava invertido. Neste momento, os teóricos o quê? Revêem com 2 S e sem o quê? Acento. Depois, eles o quê? Só dá uma caprichada nisso aqui, ó. Existe o verbo provir, que é no sentido de originar-se, e existe o verbo prover, que é no sentido de suprir, abastecer. Então, aqui, ó. No verbo provir, ele o quê? Provém com acento assim, e eles provêm com acento assim. Beleza? Não é? E do prover, ele provê no sentido de abastecer, e eles provêm com 2 S. Então, você tem que lembrar aqui que fica totalmente diferente. Não é no sentido de prover aí? Não é no sentido de suprir, abastecer? Porque aqui, ó, eles provêm a casa do necessário, não é o de baixo? Não é, gente?
Não é esse sentido aqui, ó, de suprir? Então, é proverem. Como é que ficou, então? Letra qual, gente? A de amanhã eu vou estudar português. Convém a mesma regra do provir, né? É derivado de vir, convir. Advir, sobrevir, intervir. Tudo a mesma regra, não é? Beleza? Até aí, como estamos? Então, você está na questão 8. Está lá assim, ó. Todas as palavras a seguir devem ser acentuadas graficamente, exceto hífen deve, porque é paroxítona terminada em quê? N, biquíni. Paroxítona terminada em I, item. Paroxítona terminada em M de mamãe. Tem acento? Não. E juízes? Tem. Por que juízes tem? Não fica sozinho I? É hiato. É uma exceção, não é? Então, a sua resposta aqui, letra C. A 9 é que vocês devem ter errado dessa lista. Olha que dureza. Uma das mais fáceis, o homem vai lá e erra essa. É a mesma coisa da regra lá do trânsito e do transito. É porque está lendo mal. Todas as palavras a seguir apresentam o mesmo número de sílabas e são paroxítonas, exceto. O que é que vai acontecer? Na hora que você leu a letra A, você leu errado. O que está escrito? Silencio. Aí você leu silêncio e ainda colocou acento. Não é silencio? Né? Tem acento aí? Então, se não tem acento no vizinho, como é que fica o final? Separado. Gratuito, como é que você leu? Gratuito. Aí, como você não estava achando resposta, você foi lá e separou o gratuito. Escreveu gratuito. E a outra? Insensível. E melodia? Tem acento no vizinho? Melodia. Como não tem acento no vizinho, o final fica separado. Qual que é a sua resposta? 9B, de bom estudar. Ok? Agora você está na 10. Então, o que você tem nessa questão 10? Ele colocou um texto aí, necessário ou totalmente desnecessário? Desnecessário. Chama assim, vamos cansar o menino. Em algumas palavras, a posição da sílaba tônica não é tão nitidamente marcada, decorrendo aí pronúncias desencontradas. A gramática propõe como certa a forma que está de acordo com o uso culto. Quando há hesitação, a gramática admite como corretas as duas pronúncias. Assim é correta acróbata e acrobata. Trata-se de formas variantes. As palavras que seguem apresentam problemas de acentuação decorrente da pronúncia hesitante. Assinale a alternativa em que todas estão grafadas de acordo com a pronúncia culta. Então, você precisava saber pelo menos uma de cada. Na letra A, quem que está errado? O pudico está certo, o rubrica está o quê? Errado e o ínterim está certo. Então, o erro está aqui. Não é só aqui? Na letra B, o primeiro é oscilante, o segundo é oscilante. Não é assim? Quando é assim, está certo. E aí, você tinha que ter certeza de quem? Do Ibero. Não é? Aí, se eu não tivesse, errava. Ou senão, você tinha que ter certeza da resposta. Bom, na letra C, o que acontece? O avaro está certo, não está, gente? Depois, aerólito. Está escrito aerolito, não está? Beleza? E o matavo? Está certo, não está?
Letra D, o que você sabe? Filantropo, não está certo? E depois, gratuito, está certo? Tá. E aziago também está certo, é o A. A resposta é essa, mas aziago talvez você não soubesse também. Aqui está errado aqui, né? Aqui e aqui. Aí você tinha que saber pelo menos um erro da letra o quê? É. Só que a letra E não é tão fácil, né? É álacre. Então, álacre, aqui que está errado. E as outras estavam certas, não estavam? Ímprobo e o quê? Protótipo. Então, na verdade, aqui você tinha que conhecer álacre. Álacre é de alegre. Já viu aquele poema do João Cabral de Melo Neto? Um galo álacre sozinho não faz uma manhã. Então, um galo alegre, cacarejante, não faz uma manhã. Mas o poema é chique demais, ó. Porque o galo álacre não faz, assim, ó, amanhã. Aí aqui dá uma fonética dupla. Não faz uma manhã e não faz o quê? Amanhã. Ou seja, ele não desperta ninguém e não constrói o futuro. Dá para entender dos dois jeitos? Esse aqui é o João Cabral de Melo Neto. Deu muito? Deu para corrigir? Então nós vamos corrigir sim. Não tem erro, não. É devagar e o quê? Sempre. Por mais que você saiba, gente, faz um esforço para escrever, faz um esforço para fazer de novo. Pensa comigo, eu faço no quadro, não é porque eu quero, é um saco fazer no quadro, é porque eu sei que é melhor para você. Ó, eu posso pegar um PowerPoint e repetir 20 aulas, concorda comigo? É lógico, mas só que é um horror, é isso mesmo, o aluno não acompanha, fica muito mais difícil você visualizar, dá sono. Então você tem que ter boa vontade, eu também, mas tem que ser um conjunto. E a maior boa vontade tem que ser a sua, né, de ficar acordado fazendo aula de português.